Subtítulo: A unção para desmascarar Baal. Podemos procurar restaurar indivíduos desde agora até o fim dos tempos. Contudo, estamos frente a um problema maior. Ele tem a ver com as influências espirituais, as sombras que procuram obscurecer a luz e atrair homens e mulheres para as trevas. Onde estão os líderes que percebem que não lutamos contra a carne e sangue, mas contra um reino espiritual que procura escravizar-nos e impedir-nos de entrar na plenitude de Cristo? Onde estão os líderes que carregam a unção para libertar igrejas e até cidades das garras de Baal, o espírito por trás da ganância e da perversão sexual que tem roubado milhares de pessoas de seus destinos sagrados? A igreja como um todo precisa ser restaurada. Nos antigos dias da espiritualidade dos cananeus, a adoração a Baal e Astarote, uma coluna ou imagem de madeira, era adornada com a imagem de Baal e adorada com práticas libidinosas e lascivas. Originalmente, o ídolo era adorado como um símbolo da árvore da vida, mas também, porém, isso foi pervertido para significar a origem da vida e representado com os órgãos masculinos da procriação. Veja Ezequiel 16, versículo 17. A adoração a Baal acabou sendo equiparada à adoração ao falo como um símbolo primário do poder de geração masculino. Na adoração a Astarote, às vezes o símbolo muda para o do órgão feminino. Os cananeus disseminaram ao resto do mundo as imagens e as práticas sexuais relacionadas aos ritos de fertilidade. Suas relíquias são encontradas em todas as civilizações da antiguidade. Isso levou à destruição de todas as nações dos cananeus e, juntamente com outras coisas, causou a dispersão de Israel entre as nações. Mas a adoração a Baal continua viva e seu espírito continua a estrangular indivíduos, famílias e nações. Baal é o valente por trás da perversão sexual e da ganância financeira, práticas de fertilidade levando ao aumento das colheitas, que hoje é a ganância materialista. Aqueles que se abrem a esse espírito logo descobrem quão rapidamente são dominados. Se eles se alinharem a esse espírito continuamente, encontrarão dificuldade para libertar-se e não conseguirão fazê-lo sem ajuda. A natureza do engano é tal que o enganado não sabe quão aprisionado se torna até ser tarde demais. Baal sempre vai atrás da próxima geração, tentando interromper a extensão dos propósitos da aliança de Deus. Ele é um espírito violento e até exige sacrifício humano. O aborto está sob a influência de Baal, pois o apetite por carne só pode ser satisfeito por morte. Exatamente como o hábito de cortar o próprio corpo passou a ser popular entre a geração mais jovem de hoje, os adoradores de Baal também se engajam nessa prática. Veja 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Os profetas de Baal dos tempos dos cananeus se cortavam e dançavam em torno da fogueira diante de Elias. Baal está lutando fortemente para impedir o grande despertamento planejado para a próxima geração, escravizando muitos com pornografia e fantasia. Ele também está subvertendo homens e mulheres atuais para não viverem seus chamados e não entrarem na plenitude da unção. Baal é o princípio que está sobre o mundo. Sua influência precisa ser quebrada nos homens e mulheres chamados para carregar a unção. Creio que uma vez vencida a fortaleza, as pessoas se moverão numa liberdade do Espírito Santo como nunca antes. E as igrejas presenciarão um grande aumento da presença permanente do Senhor, em vez de uma percepção
ocasional ou sutil de sua presença. A influência de Baal se estende além da sexual. Ela também é vista no aumento de uma atividade oculta em todo o mundo. Ela está enraizada na adoração oculta, focada em ritos de fertilidade da antiguidade. E ela se sente bem-vinda para residir e aninhar-se em lugares em que a expressão sexual tem liberdade para reinar. Considere o seguinte: aqueles da igreja que estão dando seu tempo, dinheiro e foco a Baal através de pornografia na internet não estão provavelmente dando seu tempo, dinheiro e foco ao Senhor. A igreja é muito impactada, não apenas espiritualmente. Quando aqueles espíritos se esgueiram porta adentro e afetam a atmosfera, aqueles que eles influenciam também sofrem restrições financeiras. Liam Payne, autora de O Healing Presence, a presença que cura, é bem conhecida como uma profetisa ungida que focou seu ministério em ajudar homens atuantes em ministérios a se libertarem de problemas sexuais, incluindo pornografia e homossexualidade, que minam sua unção. Durante suas escolas do Ministério de Cuidado Pastoral, ela aborda o tópico da influência de Baal em nossa cultura e também a maneira como romper o seu jugo. Ela descreve: o povo de Yahvé sempre teve de resistir a um povo influenciado por Baal. Caso contrário, era derrotado por Baal e ficava sob sua influência. A tarefa de Elias era libertá-lo da fortaleza demoníaca. Uma vez assisti uma palestra de Liam Payne a pedido de um namorado por quem estava muito apaixonada. Ele me disse estar lutando com a homossexualidade e eu fiquei chocada. Nunca suspeitara que alguém tão másculo quanto ele teria pensamentos naquela direção. Fui à palestra para tentar entender mais a respeito de problemas sexuais com que os homens lutavam e para ver se havia qualquer esperança de termos um casamento normal. No processo, recebi mais cura do que jamais pensara necessitar. O ministério de Liam seguia um padrão de ensino e ministério projetado para a edificação mútua e para levar pessoas diretamente à cura de que necessitavam. Ela ensinava sobre o ódio de si mesmo, culpa e vergonha e ajudava as pessoas a romperem o ciclo. Ela falava sobre verdadeira masculinidade e verdadeira feminilidade e sobre o que era isso segundo o plano de Deus. Em certo momento, ela pediu a todos para levantarem e renunciarem à adoração a Baal e a Astarote, dirigindo-nos em uma oração de arrependimento. A oração parece litúrgica, mais semelhante a uma declaração do que palavras ungidas com a presença de Deus. Todos nós a seguimos, recitando a oração pré-formulada. De repente, o recinto ficou elétrico e intenso, pois várias pessoas caíam ou tinham convulsões no chão por causa da quebra do desvio sexual, enquanto Baal saía pela porta aos berros. Vi mais livramento ocorrer em poucos minutos do que jamais vira. Homossexuais envolvidos em pornografia, homens e mulheres que haviam sido estrupados e abusados, todos pareciam vivenciar uma libertação instantânea. Inegavelmente, quando as pessoas haviam recebido uma quantidade de conselho e ensino, se elas ainda não eram capazes de andar na linha, necessitava de um pouco de libertação. E Baal era aquele que tinha de sair. Quantos homens perderam sua unção, apagaram o espírito e perderam sua herança por mais uma hora de pornografia? Ou uma escapadinha com uma prostituta? Liam Payne diria que eles não abdicaram somente de sua unção, mas de sua verdadeira masculinidade. Quantas mulheres perderam sua verdadeira feminilidade devido à influência cultura de Baal? Em seu livro The Healing Presence, A Presença que Cura, Liam fala sobre Gideão em Juízes 6, versículos 25 e 26,
que foi chamado a destruir os altares de Baal e a libertar Israel. Ela se referiu a ele como alguém que assumiu sua verdadeira masculinidade e libertou Israel de seu pecado sexual e de suas compulsões. O mesmo chamado que estava sobre Gideão faz parte do chamado de um profeta ou ministro, mesmo nos dias de hoje. Agora vemos isto acontecer em grandes grupos, em que centenas de pessoas são libertadas, mas não é algo que um líder cristão começaria a fazer antes de Deus tê-lo preparado totalmente para ministrar de tal maneira. É parte de um ministério profético que, antes de tudo, chamou as pessoas a um arrependimento radical, estando assim capacitado a ministrar profundamente a essência do espírito e da alma das pessoas. Os profetas são de fato os que curam, devido ao seu chamado ao arrependimento ser claro como o som de uma trombeta. Não existe som incerto em sua mensagem. O ministro que, em qualquer grau, reconciliou o bem com o mal, nunca pode chamar os outros ao arrependimento, pois a trombeta que ele toca produzirá um som muito incerto. Um chamado de trombeta como o de João Batista ou de Cristo é obrigatório. Os homens e mulheres mais sólidos que já conheci são aqueles que caminham em tanta sintonia com o Espírito Santo que começa a irradiar sua presença, que é a verdadeira unção. Eles sabem que a unção é algo que necessita ser protegido e acalentado. Eles andam em amor puro e em poder íntegro.